Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. O reconhecimento da união estável entre homossexuais voltou a ser assunto com o projeto de lei da senadora Marta Suplicy, que introduz no Código Civil a união estável entre casais homoafetivos, com a possibilidade de transformar esta união estável em casamento civil. Desde o ano passado, o Superior Tribunal Federal já reconhece a união estável entre casais homossexuais. O objetivo agora é transformar a resolução em lei. Para falar sobre o assunto, estão aqui com a gente a Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito homoafetivo, criadora do site direitohomoafetivo.com.br, e Sandro K., coordenador-geral da ONG Somos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigado. Desde o ano passado, então, o Superior Tribunal Federal já aceita a união estável entre casais homossexuais. O que a lei vai trazer de diferente? Acho que esse foi um avanço importante, né? Porque o Poder Judiciário, disse que as uniões de pessoas do mesmo sexo são uma entidade familiar. É uma união estável e essa decisão é vinculante, ou seja, ninguém poderia dizer que não. Em face desse julgamento, o que se começou a conseguir, acho que esse foi um passo importante, quer porque a Suprema Corte decidiu, quer porque a partir desse momento começou a se admitir o casamento. Em um primeiro momento, conversão da união estável em casamento, já que a própria Constituição Federal diz que a união estável deve-se facilitar a conversão em casamento, então foi o primeiro passo. E o Superior Tribunal de Justiça, em outubro do ano passado, disse, olha, nem precisa ser por conversão, união estável converte casamento, dá para casar direto, sabe? Casamento sem escala. E isso começou no Brasil a ser admitido em vários estados, e aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre de uma maneira bem significativa. Mas assim, alguns juízes, alguns oficiais não estão aceitando, enfim, né, deixando descumprir a decisão do Supremo. Então o que precisa? Precisa uma lei. E aí esta iniciativa da senadora Marta Suplicy, que muda um dispositivo do Código Civil, que eu acho importante. Agora, o que nós estamos atrás é de uma legislação ampla, né? Um estatuto da diversidade sexual, aonde regulamenta tudo, inclusive o casamento, mas criminaliza a homofobia, ou seja, traz tudo o que a justiça já vem reconhecendo, impõe políticas públicas, é um movimento bem significativo, e uma lei por iniciativa popular. Essa lei, então, ela viria, de certa forma, estatizar, regulamentar mesmo uma ação que está acontecendo em pontos assim específicos em diversos lugares do país? Seria isso? Pois é, porque assim, ó, a justiça diz, mas a jurisprudência, o que os tribunais dizem, isso não é lei. O que precisa é uma lei, porque aí o juiz não vai poder dizer que não. O oficial do registro civil não vai pegar e não aceitar uma habilitação de casamento, porque aí vamos ter uma lei. E acho que isso tem até um efeito assim bem pedagógico. As pessoas vão aprender a respeitar, porque agora é um segmento que vai ter uma lei, e uma lei ampla, porque os segmentos vulneráveis, a tendência é, hoje em dia, é uma coisa moderna de se fazer, tem um estatuto. Então tem estatuto do idoso, estatuto da igualdade racial, a violência doméstica também tem uma lei ampla, né, que seria quase um estatuto, a Lei Maria da Penha. Então, assim, ó, daí a proposta de fazer, então, um estatuto da diversidade sexual, trazendo tudo que a justiça já deu, tudo que em sede administrativa vem sendo reconhecido e impondo políticas públicas, sabe? Para acabar com esse preconceito, com essa discriminação nas escolas, o direito ao uso do nome social, dos travestis e transexuais, as escolas, sabe, não poderem discriminar os alunos, os pais não poderem discriminar os filhos, né, por serem homossexuais, serem responsabilizados, por exemplo, se expulsam os filhos de casa em função da sua orientação sexual. É uma lei, é a lei mais ampla do mundo, não existe em nenhum país do mundo uma legislação tão abrangente, sabe? Tem leis que concedem um direito, na Argentina, por exemplo, é admitido o casamento, agora não tem essa gama toda. E acho também muito importante é que pela primeira vez assim, há um movimento social. Já que o legislador não legisla e não legisla, nós temos uma omissão, e esta omissão do legislador vem sendo suprida pelo judiciário, que decide, mas isso não é lei. Então, assim, ó, agora é o povo que quer. O povo está se movimentando.
Só que precisa muito, são 1.400.000 assinaturas, que tem um aspecto até um pouco perverso. Ou seja, o legislador não faz, mas para haver uma lei por iniciativa popular, precisa 1% do eleitorado, que é este número, quase 1.400.000, que é um número que sempre aumenta. Mais ou menos é uma tentativa de blindagem, ou seja, aqui não entra. Mas se a lei da ficha limpa chegou lá, não vejo como, porque há todo um comprometimento da Ordem dos Advogados, as comissões da diversidade sexual, que foram quem elaboraram tecnicamente a lei, uma comissão de juristas, e o movimento homossexual todo do Brasil, sabe, acabou se mobilizando, que participou da elaboração, e o movimento é social, todas as pessoas. É como dizer assim, ó, não precisa ser gay para assinar, e ninguém vai virar gay por assinar também. Mas é importante essa participação. Essa lei, ela dá um respaldo para os casais homossexuais também viverem com mais tranquilidade, mais seguros da sua condição? Em parte não, ela garante o direito, mas aí por trás tem uma grande mudança cultural também. Como a Maria Berenice falou, vira lei, mas quando vira jurisprudência, se o juiz que tem o poder para transformar, converter uma união, ou de fato fazer direto a certificar como casamento uma união entre duas pessoas do mesmo sexo, se ele se nega a fazer isso, está passando por aí questões de discriminação e de preconceito. Isso tudo precisa ainda de uma grande mudança cultural, né? Que passa pela educação, que passa pelo acesso e por conquistas de políticas públicas também para essa população que ainda está muito aquém desses direitos, né? Tem vários direitos em que a população LGBT não acessa e que acaba não sendo contemplada também. Existe algum grupo específico que é mais preconceituoso hoje? Existem algumas indicações por pesquisas que apontam como homens, os homens ainda como mais preconceituosos, né? Acredito que também as mulheres menos, porque elas também configuram uma minoria por conta da sexualidade, também uma minoria que sofre preconceito e discriminação por conta do machismo, mas é um grande número dentro da sociedade. Eu acho complicado a gente vamos combinar que os religiosos, os exatamente, segmentos fundamentalistas são os mais. Que é o grande, por isso que se pensa também, se propõe leis que garantam a força do Estado laico também, né? Porque o fundamentalismo ele tem barrado diversos avanços sociais e andado para trás, trazendo questões de protagonismo, de direito das mulheres, da população LGBT, de diversas minorias de volta para trás, né? Quando essas populações começam a aparecer, vem o fundamentalismo e quer questionar o quê, né? E esse preconceito que ele refere bem, né, de que mais entre os homens do que as mulheres, é que sempre assim, ó, a maneira de agredir um homem sempre foi chamar ele de homossexual. Então, sabe, algo... Já começa pejorativo. Então, o homem assim, que se sente ofendido, porque ele é ofendido. Desde pequenininho, a maneira de agredir um menino, sabe, é chamar ele de viado, de gay, enfim. Com as mulheres não é isso. A maneira de agredi-las não é, sabe, chamando ela de lésbica, que é orientação sexual. É simplesmente... atribuindo a ela uma prática diversa do que a sociedade espera dela. Dos homens esperam virilidade, então se não é viril, é gay. Então, as mulheres exigem posturas mais puras, castas, entende? Sabe, uma abstinência sexual. A maneira de xingá-las é chamá-las de... Por isso que, por exemplo, a Marcha das Vadias é tão questionado, sabe? Quando as pessoas nem se dão conta do significado disso, ou seja, as mulheres não valem pela sua prática da sexualidade ou não, tal qual como os homossexuais, mas, sabe, as mulheres não são ofendidas como homossexuais, e os homens sim. Talvez seja por isso, eu acho que os homens um pouco têm que se dar conta disso, né? É o preconceito como tal, né? Ou seja, é o mais difícil, é onde permeia mais esse tipo de brincadeira, de não sei o que, mas que no fundo elas são preconceituosas. E no fundo, por que o corpo, a sexualidade do outro importa tanto, né? Na verdade, a gente está falando em questões ligadas à alteridade. O respeito pelo que o outro faz é que ele deve ser garantido.
qualquer um tem direito de fazer o que quiser da sua vida. Então, as tuas questões morais, religiosas, elas não podem interferir na vida do outro. Um direito individual, né? O direito individual, que é um direito cultural de ser o que se é. Ter o direito de ser o que se é, simplesmente. Se isso fosse uma prática, não teria problema nenhum com E como é que está aqui no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul tem aquele status de ser machista. Não tem mais. Aqui, pois é, justamente isso aí que eu ia comentar. Nessa causa homoafetiva tem uns dados bastante surpreendentes para esta imposição, né? Aqui em 2001 nós tivemos, aqui no estado, o primeiro reconhecimento de uma união estável homossexual. Então, de fato, o Rio Grande do Sul, ele é pioneiro nesta causa ou não? Pioneiríssimo. Tudo começa sempre pelo Rio Grande do Sul. Aqui que pela primeira vez se disse que quem tem que julgar as ações são os juízes de família, porque isso é uma entidade familiar, foi do Rio Grande do Sul, disse que era uma união estável, deu direito à herança, porque assim, se não é uma família, não tem direito à herança. É muito perverso, né, querer tirar do conceito de família, porque tira todos os direitos daí decorrentes. A adoção também por pessoas do mesmo sexo, a primeira decisão é do Rio Grande do Sul, depois foi confirmada a quantidade de direitos concedidos, o número de ações é maior aqui, sabe? E até neste site eu faço todo um levantamento de jurisprudência e a gente conta, até por estado, a gente olha lá, bota por estado, o Rio Grande do Sul avança em todos os sentidos, inclusive do casamento, né? A possibilidade de casar sem precisar mais agora ir para o juiz, tem uma decisão já do juiz de direito da vara dos registros públicos de Porto Alegre, autorizando o casamento. E no momento que autorizou todos os registros civis estão fazendo, ao menos 4 deles estão fazendo sem nenhum tipo de problema. Então, esses avanços acontecem, têm origem do Rio Grande do Sul e, inclusive, quando fala em preconceito contra o homossexual, e acho assim, o surgimento dessa expressão homoafetividade, uniões homoafetivas, que em um primeiro momento, até dentro do próprio movimento, né, ele foi um pouco contestado. Será que estão dessexualizando as uniões? Não, estão chamando a atenção de que o vínculo é da afetividade, como é família. Família é um vínculo de comprometimento afetivo. E às vezes assim, a mudança de nome faz mudança de comportamentos, né? Ou seja, muitas coisas mudaram de nome e isso melhorou. Antes se chamava preto, agora é negro ou afrodescendente. Era velho, agora se chama de idoso. Carro era seminovo, carro usado, agora se usa seminovo. Há toda uma mudança semântica que às vezes as palavras trazem. E nesse julgamento do Supremo ficou isso muito marcado. No começo do voto, o próprio ministro Aires Brito, ele começa referindo o surgimento de uma nova palavra. Porque mais ou menos, eu disse assim, mas será que sexualizou a união? Não, ninguém acha que um casal homoafetivo de 2 pessoas do mesmo sexo não fazem sexo. Mas assim, não é só o que eles fazem, aliás, não é o que mais se faz, ninguém faz mais sexo, todo mundo vive, tem vínculos de afeto e tal, do que isso. Então, também eu acho que isso foi importante, sabe? Aliviou um pouco a carga de preconceito. Quando falava muito união homossexual, parece que só vinha a história do sexo, o sexo com a pessoa do mesmo sexo acaba sendo assim, parece repugnante, parece quem é heterossexual, que no fundo é uma bobagem, mas sabe, assim, o vínculo não é esse, né? O vínculo é muito mais de uma relação afetiva, bom, então que merece ser protegida pelo Estado, que constitui uma família, uma entidade familiar, que tem a proteção constitucional. A Constituição diz que as pessoas têm o direito à família. Nem diz qual é o sexo das pessoas. As crianças têm direito à proteção. A convivência familiar também não diz qual é a estrutura. A Constituição fala em casamento, não fala do sexo das pessoas no casamento. Então, assim, o que tem? Tem essa dificuldade, fruto do preconceito, sabe, de conseguir se inserir. E acho que a justiça desse país, a começar pela do Rio Grande do Sul, arrancou as vendas, aquela história da justiça de olho vendado, tem horror daquilo. Acho que a justiça já mostrou que não tem os olhos vendados, enxerga a realidade da vida, sabe, vem angariando, concedendo direito, porque a falta de lei não significa que as pessoas não tenham direito, mas é preciso uma lei, sabe, parece que para as pessoas se convencerem, para ir acabando um pouco este preconceito que ainda permeia na nossa sociedade. Bom, e para o juiz se dar conta que não tem como não dar, porque, bom, vai ter uma lei.
daí a ideia de se ter uma legislação, o Estatuto da Diversidade Sexual, cuja adesão pode ser feita até pela internet, dá para votar ali, entra no site, vota, repica para os amigos, Facebook. Nós vamos ter que chegar lá, 1.400.000, é muita assinatura. Ah, com certeza. Não, depois aqui vão ter muito mais assinaturas ao final aí do programa. Bom, e apesar desse pioneirismo todo do Rio Grande do Sul nessa questão de julgamentos de casos, como é que é sentido isso no dia a dia, essa questão da aceitação? Se dá mais no âmbito do judiciário ou nas relações mesmos? O Rio Grande do Sul aparece como aceitando melhor as causas homossexuais em relação a outros estados ou não? Eu acho que é importante, a gente tem que ficar atento com essas colocações mesmo, porque elas podem soar como muito perigosas, no momento que elas podem velar, no momento que a gente diz, não, que aqui não tem mais preconceito, tu pode estar velando vários problemas, né, porque de fato existe. Hoje se discute mais diversidade sexual em vários âmbitos, muito por conta da mídia que colocou as questões, a discussão na roda do dia a dia. As pessoas estão se assumindo mesmo, aparecendo, assumindo no sentido de se expressando publicamente, isso é muito importante. Acho que toda essa visibilidade ela tem muito a ver com as propostas do movimento social, com essas provocações que são importantes que o judiciário tem feito, cumprindo um papel que antes era esperado do legislativo, que no momento que o legislativo para de operar e dar conta da população, da sociedade de uma forma geral, e sobretudo de populações que têm necessidades e carências específicas de acesso ao direito, o judiciário traz à tona isso e cumpre um papel muito importante, né? Isso também contribui em colocar na roda o tema da diversidade sexual. E fazer parte do dia a dia. Mas nós temos legislações no âmbito municipal, acho que esse é um avanço grande, né? Acho que a lei orgânica aqui do município, acho que a gente tem que, sabe, dar o tributo a quem tem. O Rio Grande do Sul é atento a isso, né? A nossa sociedade, Porto Alegre, tem uma Câmara de Vereadores, tem a Prefeitura envolvida, no âmbito estadual também, sabe? E agora, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, se criou um observatório para ver como é que estão as questões da homofobia, porque esse é o tema mais delicado. Porque assim, o que a Justiça pode fazer? A Justiça pode conceder direitos, e vem concedendo. Agora, a Justiça não pode condenar alguém por um crime se não tem uma lei dizendo que aquilo ali é crime. Sabe? Não é possível condenar. Então, assim, a homofobia, esses crimes de ódio que acontecem, olha, se mata no Brasil um homossexual por dia por questão da orientação sexual, sabe? Esses crimes são com requintes de crueldade, tem os skinheads, sabe? Tem toda uma proposta, esses neonazistas, e isto não tem como a Justiça de braço amarrado. Então, é preciso uma lei. Tem um projeto de lei, o PLC 122, que singelamente quer dizer, é crime, nem isso não avança. Ele é o projeto de 2006, já passou na Câmara, foi para o Senado, empatou no Senado. Está tramitando ainda. E é muito complicado, né? Essas bancadas muito conservadoras, evangélicas, têm muita dificuldade, se juntam com todos os preconceituosos de plantão e criam uma barreira assim intransponível. E dentro desse projeto mesmo, há outras minorias que são incluídas mesmo, né? Não é nem só a causa homossexual que está protegida dentro do projeto que criminaliza, né? Houve discussões sobre o tema, que seria só a questão do homossexual, mas a questão do idoso também, por exemplo, e tem outras minorias que são mesmo também abordadas. Houve uma tentativa de pegar esse projeto que foca exatamente na discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, que aí estão os travestis e os transexuais, ao invés de criar uma lei nova, é pegar a lei do racismo que existe, porque assim, a Constituição Federal, olha, proíbe discriminação. Aí vem em seguida a lei do racismo, sabe, e coloca que em questão de raça não pode discriminar. Mas a Constituição Federal fala em idade, fala
em sexo, fala isso, não fala em orientação sexual, tem uma emenda constitucional tramitando nesse sentido, sabe? Também fruto deste grupo de trabalho que elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual, também elaborou propostas de emenda constitucional. Essas já estão andando, essas não podem ser por iniciativa popular, então o Estatuto é que está indo, né, ver se consegue por iniciativa popular, para ao menos inserir esses segmentos nessa legislação do racismo que já tem, para ver se passa, né? Porque há uma diferença. Por exemplo, a discriminação contra o negro, ela não é tanto fruto de ódio, é mais fruto do desprezo, ou seja, ele é considerado um ser inferior. A homossexualidade não, ela gera ódio. Há uma diferença, parece assim, ó, a discriminação contra o negro, é mais uma desconsideração a ele, sabe, um alijamento por toda a nossa cultura escravagista e tal, sabe? Acho que essa questão da homofobia, ela é mais severa, ela é mais grave, porque é um crime mais violento, porque ela tem o ódio no meio, que eu acho que contra os negros até não tem, eu enxergo esta diferença, né? Para um é indiferença, para o outro ódio. É um tipo de discriminação que leva muitas vezes à morte mesmo, né? A morte, e a morte com requinte de crueldade, como a Berenice falou, assim. Como é que se identifica esses crimes homofóbicos? Porque também homofobia também é uma palavra nova, é tudo muito recente, é uma discussão muito recente. Esses dados, inicialmente, eles foram levantados há muito tempo já, pelo Grupo Gay da Bahia, o GGB, e baseado em leituras que saíram na mídia, assim, referências de requintes de crueldade, de preconceito que eram evidentes nessas matérias, né? Daí tu começa a estabelecer um paralelo, relações entre esses crimes, assim, que são muitas vezes gratuitos, não é um assassinato a um tiro, é um assassinato com 10, 20 tiros, não é promovido por uma facada, é um esfaqueamento, assim, de 40 golpes Então não é simplesmente a intenção de matar por quaisquer motivos, assim, tem muita coisa junto. Né? É uma questão bem cultural mesmo. E depois isso não é quantificado, não há um interesse oficial de se quantificar. Então, é bem como o Sandro diz, o Grupo Gay da Bahia levanta pelas informações, eu cada vez que sei alguma coisa, passo lá por Luiz Motti, enfim, sabe? Porque a polícia não se preocupa com isso. E depois assim, ó, o que há, e a gente tem que atentar a isso, e isso é culpa da sociedade, né? Do preconceito, há um índice de suicídio, principalmente de jovens, sabe? Que não toleram conviver com isso, de ter que enfrentar a família, a sociedade, a escola. As pessoas têm o que se chama homofobia internalizada. Ora, todo mundo é criado, né, educado contra o homossexual, é uma coisa horrível, pensar de segunda categoria, é uma maneira de ofender. Então, quando a pessoa se descobre homossexual, porque ninguém, sabe, é homossexual, acorda e oi, agora eu vou virar gay. Não, mesmo que seja lei, ninguém vai virar gay só por causa disso, né? Vai sair casando com pessoa do mesmo sexo. Então, quando se descobre, identifica essa tendência que tem, é um pouco assustador, sabe? E tem muito medo se a família é homofóbica, e a gente ouve frases horríveis de pai, que preferia que o pai fosse bandido, drogado, que homossexual. Olha, isso é um peso horrível e também isso assim, ó, identifica a homossexualidade, sabe, com crimes, sabe, parece tudo a mesma coisa. Ele disse que preferia que o filho fosse drogado, fosse do que ser homossexual. Então, imagina assim, alguém que se descobre homossexual e vive numa família assim, não consegue conviver, não consegue sair, não consegue nem se aceitar, não sabe como enfrentar. E o índice de suicídio é muito grande, são números que não são revelados. E eu já estive entrando em contato até com a Polícia Civil, a Polícia Militar, para ver assim, ó, que nesses suicídios, se eles buscam descobrir ou identificar alguma coisa, não, sabe, isso é invisível. Um jovem, e o número maior de suicídios é nesta fase, e o número maior de homens do que de mulheres. Então vamos perceber assim,
até onde chega o preconceito? E esse preconceito é responsável da sociedade. Para dizer, não, deixa eles lá e tal, eu não gosto, deixa... Não, nós temos que fazer um movimento nesse de respeito, de inclusão. Nós todos somos diferentes, então assim, ó, o mote da campanha é esse, assim, ó, eu sou diversidade. Todo mundo é diferente, ninguém nem quer outro igual, né? Ninguém gosta de ir numa festa, mulher, então, chegar outra, uma pessoa com a mesma roupa, uma mulher com a mesma roupa e tal, fica aquela coisa complicada. Nós gostamos de ter a nossa individualidade, as nossas características, não queremos nada, ninguém igual. Então, por que nós não conseguimos respeitar a diferença do outro? Acho que é isso que nós temos que avançar, sabe? Bom, a gente vive a vida da gente, pode ter suas convicções e tal. Bom, mas vamos aprender a respeitar o do outro. Se o outro não está ofendendo ninguém, não tá, não, sabe, a vida dele não atrapalha a vida de ninguém, deixa ele lá, né? Mas vamos respeitar. Respeito ao próximo, né? Nós chegamos ao final aqui do nosso primeiro bloco, continuamos o nosso papo logo em seguida, após os comerciais. Não saia daí.